Eu sou Joana Dark Gonçalves Silva, sou do interior de Pernambuco, de uma cidade da Zona da Mata Norte chamada Aliança, né? Sou professora do ensino médio de língua portuguesa e esse trabalho que eu desenvolvi foi com os alunos do primeiro ano do ensino médio. Alunos do curso noturno, depois de um dia imenso de trabalho. Para trabalhar com esses alunos, para incentivá-los a ler, a escrever, eu tenho que partir de uma realidade. E essa realidade, a oralidade, que eu percebi nesse contato inicial com eles, essa questão da oralidade muito forte. Né? E a gente não pode dispensar isso, não é verdade? Mas aí quando a gente parte para a escrita, a gente precisa ter mais aquele trabalho mais próximo. Então, trabalhar com o cordel com eles, eu consigo fazer duas coisas. Uma que eu gosto do cordel, e a outra, trabalhar muito essa questão da proximidade, né, com a oralidade, e daí, claro, fazendo as intervenções necessárias. Por outro lado, trabalhar com cordel também é muito enriquecedor, porque, infelizmente, ele vem perdendo um pouco desse espaço. Com esse trabalho, também eu venho contribuir para esse resgate também, para a cultura popular. E aí, trabalhar o cordel... Inicialmente a gente teve assim, quando eu coloco a proposta para eles, né? Ah, mas isso é coisa do povo de antigamente, quem gostava era minha avó, não é? Tem muito dessa coisa. Mas aí eu comecei a falar da importância de se trabalhar o cordel, da importância que essa literatura popular representou há décadas, né? Era considerado até o jornal do nordestino, né? Quantas pessoas não tomavam conhecimento de grandes acontecimentos justamente por meio da literatura de cordel, sem contar daquelas que inclusive aprenderam a ler, ouvindo ou mesmo, né, recitando o cordel. Como eu tive até a oportunidade de entrevistar não durante o desenvolvimento dessa sequência, mas anteriormente, de entrevistar um cordelista, que ele me disse que era analfabeto, memorizava os versos com alguém lendo para ele, daí ele recitava, e nesse processo de formar essa roda, né, que era tão comum, ele foi alfabetizado. E eu já tinha lido isso em algum lugar, mas eu precisava de alguém que me dissesse, né? E ele me disse isso, e aí é interessante por isso. Então, quando eu começo a colocar dessa forma, aí as cabeças vão se abrindo, né? Vão se interessando um pouquinho mais, e aí a gente iniciou justamente esse trabalho. E o cordel, ela é uma poesia popular que ela tem peculiaridades, né? A questão da rima, da métrica. Se a gente não obedece a certas formalidades, mesmo que populares, ela perde um pouco dessa cadência, né? Se ele não tiver a rima, ele perde aquela musicalidade que é tão peculiar desse gênero, né? E eles foram observando isso. Eu li em voz alta, aquele meio que cantado, meio que arrastado, aquele nordestinês mesmo, né? E isso aí foi interessante. E a gente foi desenvolvendo esse trabalho nessa perspectiva. Não foi fácil. Houve realmente alguma resistência inicial, houve alguns problemas no decorrer, mas eu acho que o trabalho fluiu muito bem. Essa proximidade da oralidade eu acho que foi primordial. E aí a parte escrita, a gente vai para a parte escrita, né? Alguns foram mais adiante, outros mais para trás, que eu tinha que voltar um pouquinho, pegar pelo braço e vamos também, que a gente não vai ficar no meio da estrada não. Agora que a gente começou, a gente tem que caminhar. E o interessante é que nesse meio aí, nesses dias em que nós estávamos trabalhando a literatura de cordel, nós recebemos um convite formidável. Eu até costumo dizer, uma oportunidade única. Nós tivemos lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais a apresentação de um mestre na arte do repente, que é o Ivanildo Villanova, um pernambucano que é o mestre realmente na área do repente. E aí o presidente do sindicato, ele ficou sabendo que eu estava trabalhando cordel, que se eu não me engano, ou é uma filha ou uma funcionária que também estudava na sala e ficou conversando. Então ele mandou um convite especialmente para a nossa turma, porque ele vinha fazer a apresentação para o sindicato, para aquelas pessoas que fazem parte daquele meio, não é? Mas aí nós fomos, e isso chamou a atenção, porque um grupo de alunos lá no sindicato, no meio daqueles senhores, daquelas senhoras, mais ligado, né, ao cultivo da cana-de-açúcar. E a gente foi. Esperamos um pouco, daí ele chegou, eu não sei quem estava mais nervosa, né? Se eram os meninos, se era eu. Mas tudo bem, nós fomos e aí realmente foi formidável, porque foi assim, uma aula de literatura popular, né? Uma aula de poesia popular, a gente dava o mote, eu já tinha conversado isso na sala com os meninos, né? Porque o repente, ele está muito próximo do cordel, né? O repente, ele constrói na hora, na oralidade. O cordel ele é mais escrito, mas aí esse momento foi enriquecedor.
porque ele deu aquele gás, né? Quando a gente voltou para a sala de aula, e olha que isso não estava planejado lá no começo não, né? Isso aí foi o que aconteceu, aqueles acidentes de percurso, que esse daí foi maravilhoso, né? Também aproveitei quando recebi o convite de procurar um pouco sobre ele, né? Para que a turma também se ambientasse, fosse para lá, já soubesse de alguma coisa, do trabalho dele, isso também é importante, né? Para que até fizesse sentido para eles também. Isso aí deu um ânimo, foi um gás, né? Porque quando a gente voltou, aí a gente partiu para a etapa final da conclusão dos textos. Muitos já estavam bem encaminhados, outros mais parados, digamos assim. Isso aí, de certa forma, deu aquele ânimo para que a gente desse continuidade. E lá eles puderam perceber a importância justamente da rima, da métrica, porque sem esses elementos tão importantes, o verso, né, a estrofe não se constrói bem, ela perde aquela musicalidade tão típica. Então eles puderam observar isso lá na prática, isso é que foi melhor, porque uma coisa é eu estar falando na sala de aula, colocar um slide lá, e outra coisa é o poeta popular ali na frente deles fazendo ao vivo e a cores, não é? Inclusive com o mote que a gente dava, não era algo que ele tinha de memória, ele estava construindo naquele momento com o mote que nós dávamos, né? Com aquela temática, com aquele assunto que a gente jogava, né? Então isso foi fenomenal. Eu já tinha dito na sala, mas eles acreditaram mais ainda vendo ao vivo, claro, né? Pois é, e assim foi maravilhoso. E o trabalho fluiu. Claro que a realização dessa produção textual não, digamos assim, não melhorou de completo essa questão que eles tinham da dificuldade de ler e escrever. Isso é um trabalho que eu tenho que continuar desenvolvendo, mas assim, a felicidade de ver na cara deles, no rostinho de cada um, né? Da mãe, da filha, da tia que está lá na sala, porque a sala é bem assim misturada, né? É uma diversidade incrível. Então, ver assim, lá, eu sou o autor, porque quando a gente construiu, na versão inicial, eles fizeram escritos à mão. E tentaram imitar uma xilogravura, que é uma característica, um aspecto muito marcante do cordel. Mas daí, quando a gente partiu para o texto final, aí a gente fez uma coisinha mais organizada, construiu o folhetinho mesmo, e aí ele via lá. O título do cordel dele, né, a diversidade de temas aí é incrível, e lá, autor fulaninho de tal. Isso para eles era uma honra, principalmente para aqueles que tinham uma maior dificuldade, que colocavam, expressavam isso claramente, essa dificuldade, né? E aí é bem interessante porque, assim, o processo de revisão da produção do cordel, ele é contínuo. Ele não é um gênero que a gente deixa para fazer aquela revisão, aquele aprimoramento só lá no final, não. Ele oferece essa oportunidade do processo ao longo, não é? Ao longo da construção do texto. Essa questão da oralidade, ela é muito forte. Então, o aluno ele tem que estar lendo em voz alta, né? Ele tem que perceber, tem que ouvir a sua própria voz, musicalizar, né? Para ver se aquela composição poética ela está obedecendo àquela cadência, aquele número de sílabas poéticas, né? Que no caso do cordel é muito comum o verso de 7 sílabas poéticas, né? E a estrofe é a mais simples, digamos assim, de seis versos, né? Cada estrofe de 6 versos, que foi o que eu tentei conduzir para que eles produzissem. Então, esse processo de revisão ao longo e no final, o aprimoramento final, total, então é muito interessante. Então, ao longo de todo o processo de produção, eles liam em voz alta, os outros ouviam na sala, opinavam, servia até de estímulo para aquele que estava um pouquinho mais, só estava lá na primeira estrofe ainda, não, eu vou correr atrás, não dava, essa rima não ficou legal aí, vamos trocar por essa, e essa interação acontecia. Então, é uma produção de texto, de certa forma, individual, cada um está produzindo, mas ao mesmo tempo ela se torna muito coletiva. Um vai colaborando com o outro, e essa revisão não ficou só por parte do aluno no seu texto e de mim, como mediadora naquele momento, mas ela é uma revisão meio que geral, todos acabam tomando, de certa forma, parte nesse processo. E, claro, a revisão final, e aí eu tive que sentar mais próximo de cada um, aquela questão da musicalidade, de conservação, digamos assim, do número de sílabas poéticas, né? A métrica aí, ela é importantíssima. E eles percebiam, porque quando eles liam, ficava aquela coisa assim, meio... Tá fora do tom, como eles costumavam dizer, essa tá fora do tom, então vamos buscar esse tom aí. Mas esse tom era justamente porque ele ultrapassava o número de sílabas poéticas. E aí é interessante porque eles vão ter que fazer algumas trocas de palavras, de sinônimos, mudar alguns sentidos, né? E o cordel também ele dá muita liberdade, porque de repente, por ser um texto muito da oralidade, muito popular, palavras assumem novos sentidos, né? Eles podem usar termos da oralidade que é
realmente permitido ali, e eles conseguiam fazer tudo isso porque eles se ouviam lendo, né? E percebiam tudo isso aí, tá certo? Então, essa construção ela é contínua. Diferentemente de outros gêneros, que a gente faz aquela produção inicial, faz a produção final e vai, claro, vai construindo tudo aí ao longo do processo, mas aquele aprimoramento no final. E esse aprimoramento, ele foi contínuo, né? Ele tinha que existir ou a gente não teria o aprimoramento final, né? O bom do cordel é isso, é apaixonante trabalhar com cordel.